serve vadia numa novela. Olá, eu sou a Débora Falabella e hoje eu vou comentar algumas cenas da minha carreira, junto com Adoro Cinema e com o Prêmio Grande Otelo. Então, esse filme, na verdade, assim, ele já tinha... Eu já sabia dele há um tempo atrás, porque ele era uma adaptação do romance do Daniel Galera, Cordilheira. Só que quando eu li a primeira versão era bem diferente, assim, não tinha a coisa da residência, que depois eu achei que foi uma sacada incrível, assim, de juntar essas pessoas nesse lugar, né, e falar sobre processos artísticos, assim. E ele teve, para mim, assim, porque quando você está fazendo um filme, eu acho que não é só o que está ali escrito que influencia, né? Eu acho que você acaba fazendo conexões com o filme com o momento que você está vivendo. A gente estava na pandemia, eu li aquele roteiro, era um roteiro onde eu teria que falar uma outra língua, interpretar em outra língua, estar em outro lugar. Durante uma pandemia também, sair de casa finalmente, assim, que foi uma coisa muito boa, porque eu estava louca para sair de casa, não aguentava mais ficar presa. Um medo mesmo também que eu consegui superar ali, né, de vou interpretar em outra língua, vou estar em outro lugar, não conheço ninguém, né. Eu acho que isso foi um desafio para mim, assim, e principalmente porque eu gosto muito do resultado, é um filme diferente do que eu já tinha feito. E acho para o filme também, acho que é muito, muito interessante, está indicada e é um personagem título, né? Então acho que está indicada a fotografia também, que é um personagem à parte por conta desse lugar tão lindo, a fotografia do Adjba também está indicada, então acho que para o filme também é muito lindo a gente estar com essas duas indicações. Eu já vi tanto essa cena, eu posso até... já tenho até como dublar, não preciso nem ver o som. Porque é uma cena tão repetida. Eu sabia que o que eu tinha em mãos ali, tanto de roteiro, quanto os meus companheiros de cena, quanto os diretores e o que era... Eu já fazia novela já há bastante tempo, então quando você recebe uma coisa que salta aos olhos, é muito, muito diferente do que as novelas estavam acostumadas a ser, assim. Claro que eu falei, olha, alguma coisa isso vai dar, não é algo que eu estou acostumada a ver, assim. Já fiz algumas novelas que tinham mais ou menos uma dinâmica parecida, principalmente em relação à narrativa, a mocinha era uma mocinha, e acontecia ali as coisas que a gente esperava que iam acontecer. Essa novela era diferente. Quando eles foram exibir o último capítulo na Argentina, no Luna Park, é tipo uma casa, um estádio de show enorme. Foi exibido lá, assim, a gente fez tipo um show, eu me senti uma popstar, uma rockstar, assim. A gente se arriscava. Essa cena mesmo, essa pessoa falando, me serve vadia numa novela. Não tinha como. E uma fazendo a outra, se vingando da outra e invertendo os papéis. Tem pessoas que chegam pra mim, é tão louco que tem pessoas que chegam pra mim e falam assim, você era terrível naquela novela. Eu falei, gente, mas eu não era antagonista, ao contrário. Pra você fazer personagens que se odeiam tanto, hoje a gente tem no fundo, essas personagens, elas têm que ter uma conexão muito forte, né? E tem, na verdade. E a gente tinha que se gostar muito para poder fazer essas coisas. Tipo, a Adriana me enterrava, me afogava, depois eu fazia coisas horríveis, jogava vinho na cara dela. Então, assim, é pra gente se divertir com isso e poder ter intimidade para fazer essas barbaridades uma com a outra, a gente tinha que ter muita intimidade. A Juliana não Nossa, está bem. tem tanto tempo que eu não vejo esse filme. Hoje mesmo ela foi ao médico. Mais um motivo. Morre e a culpa é nossa. Eu encontrei com o Daniel Filho há pouco tempo, assim, a gente falou sobre esse trabalho, assim, porque tem uma coisa desse filme, né, que ele é o Primo Basílio, né, mas ele é filmado de uma maneira, isso o Daniel Filho falava muito, assim, muito rodriguiana. Então era interessante, assim, fazer esse filme, que era essa história que é tão linda, essa personagem é tão bonita, que morre, assim, né, de amor, assim, de medo e vergonha, e fazer um filme que é esse clássico, mas que filmado de uma maneira super rodriguiana, assim, que era uma
uma vontade mesmo do Daniel e coisa que ele faz tão bem, assim. Eu lembro que a gente ensaiou como hoje se ensaia, realmente, assim, o que vai ser exatamente, aonde que a pessoa vai botar a mão, como que vai ser. Isso era uma preocupação, acho que, se não me engano, na época era a Márcia Rubim, do Daniel Filho e da Márcia Rubim, saber exatamente como a gente vai filmar. E isso hoje é feito, né, muito, assim, hoje você tem os diretores de intimidade no set para a gente saber exatamente onde que o ator vai colocar a mão. E eu lembro disso nesse filme, que isso foi, assim, milimetricamente ensaiado. Apesar de que hoje, lembrando e pensando nas cenas, eu tenho dúvida se eu toparia fazer de novo as cenas como elas foram feitas. Ah, eu amo. Esse filme é uma coisa, assim, eu outro dia estava querendo fazer uma sessão, a gente vai mostrando assim para meu filho, sobrinho, sabe? Porque é um filme realmente muito marcante, assim. E eu caí numa turma muito boa. Então, tive muita sorte, assim, de já cair nessa turma, de fazer esse filme com Selton e Guel. E pessoas que até hoje, assim, reencontro, tenho um carinho muito grande. E é uma história linda, também é uma personagem que eu também amo. Eu acho que a gente faz os filmes porque a gente se apaixona pelas personagens, né? Foi um filme muito popular, né? Assim, isso eu lembro que na época a gente viajava para lançar o filme, hoje você faz 1 ou 2 lançamentos no máximo, né? A gente foi, sei lá para quantas cidades, assim, lançava o filme em Minas, lançava o filme em Brasília, ia para o Recife, ia para não sei onde. Eram vários lançamentos. Eu lembro que a trilha sonora, assim, virou um show depois, né? Assim, então era uma coisa para mim muito grandiosa e eu achava aquilo realmente o máximo, assim. Então acho que para mim foi muito prazeroso, então como atriz também fazer parte daquilo. Tinha o Caetano Veloso cantando a música tema da minha personagem, assim, tinha um clipe. Então para mim aquilo era lindo, era incrível, né? Imagina eu começando. Nossa, Clone. Eu fico pensando, eu estava até conversando com uma amiga minha, essa idade eu fazia tudo junto. Eu fazia a peça, eu fazia o filme. Eu lembro que eu filmei o Dois Perdidos numa época, eu tive que filmar a segunda parte na madrugada durante o Clone, assim, era uma loucura. E foi uma novela muito intensa também. E outra novela que também ficou marcada, e essa personagem também, assim, né, muito novinha e fazendo uma personagem com tanta intensidade, assim, com uma história tão pesada para a época e que entrou um pouco em algo que depois eu fui fazendo, tanto na televisão, que é mais difícil fazer, quanto no cinema, e talvez menos, mas no teatro, que é fazer personagens que acabam tocando em causas e questões sociais, né? E essa personagem foi bem marcante por isso. Tem coisa que a gente é arrebatado, sabe? Então, por mais que hoje, claro, hoje a gente fala, eu tô mais velha, hoje eu consigo separar as coisas, tem hora que aquilo te atinge num ponto tão fundo que é muito difícil mesmo a gente separar. Eu acho que isso é que é bonito da relação de atriz, né, assim, do ator. A gente não consegue separar muito o que a gente está vivendo ou o que aquela personagem está dizendo das nossas vidas. Assim, isso no teatro, por exemplo, é muito forte, principalmente quando você está fazendo um trabalho forte. Mas na televisão, imagina, assim, eu com 20 e poucos anos, falando aquele texto e lidando com um assunto tão sério, com tantas pessoas assistindo e dando esse retorno para mim, porque eu lembro que na época as pessoas falavam, nossa, que bom que você está fazendo esse papel, meu filho tem problema com drogas. Isso é algo que te afeta, né? Assim, te afeta tanto positivamente, porque você entende que aquilo está sendo útil para as pessoas, mas também é pesado às vezes. Falo que hoje eu tô em cartaz, tem 1 ano, com 2 peças, as 2 são super fortes, eu tenho que cuidar como se fosse uma atleta, assim. Eu já estou com 45, se eu não cuidar, eu não consigo, eu não dou conta de quinta a domingo estar lá no palco e falando aquelas coisas, então eu tenho que me cuidar. E talvez com 20 e poucos, eu acho que está tudo bem. Então teve uma hora que eu caí. Assim, caí de doente mesmo, tive uma meningite, foi uma coisa pesada. E aí, nesse momento, o que aconteceu, que foi uma das coisas mais absurdas e ao mesmo tempo interessantes da TV brasileira, foi que eu tenho uma irmã, que é uma grande atriz. Ela é 7 anos mais velha do que eu, ela não é super parecida comigo, mas a gente tem traços bem parecidos.
E o diretor, que era Jaime, ele conheceu a Cíntia numa gravação, não sei se foi numa gravação ou se foi numa coisa que a gente foi fazer um evento em Belo Horizonte, e na hora ele falou assim, nossa, eu não sei o que fazer, porque você vai ter que ficar internado uma semana, o personagem está no auge, eu não sei o que eu posso fazer, se eu chamo uma dublê, eu vou chamar sua irmã. E aí, a princípio, o que ele tinha combinado com a minha irmã era dela fazer as cenas, ele tentar usar closes meus, só que chegou uma hora que não tinha mais close, aí já dava um closão na minha irmã já estava fazendo. E ela ficava apavorada, porque ela falava assim, Débora, tudo bem, a gente se parece, mas eu não estou tão parecida assim. Eu estava muito magra, ela estava mais forte. Ela falava assim, às vezes parece que a Mel ficou com superpoder e ficou tipo super fortona. Só a teledramaturgia brasileira proporciona.